Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre o fortalecimento da educação profissional de nível técnico nas escolas do Campo do Maranhão. Pesquisa da UFMA com apoio da FAPEMA, a Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Para tratarmos do assunto, recebemos a professora doutora do curso de Pedagogia da UFMA, Cacilda Rodrigues Cavalcante. Professora, seja bem-vinda. Obrigada. Começo lhe perguntando, professora, sobre a questão dos objetivos. Um dos objetivos do projeto é desenvolver práticas pedagógicas de educação profissional de nível técnico. Quais os entraves enfrentados nesse nível educacional, sobretudo no contexto da educação no campo, com foco aí no objetivo? Nós temos um grande desafio ainda no estado do Maranhão de ofertar tanto o ensino médio quanto a educação profissional para a juventude camponesa, né? O Maranhão vai atender a população camponesa na educação muito tardiamente, né? Então isso vai se refletir agora no ensino médio. Nós já temos uma boa cobertura, né, com as políticas do Fundef, depois do Fundeb, uma boa cobertura do ensino fundamental, né, nos territórios camponeses. Mas ainda somos muito carentes, né, de educação profissional e de ensino médio. E hoje, no campo da educação, na pedagogia, nós já temos um consenso, né, de que para as populações do campo, essa forma de educação profissional integrada com o ensino médio, combinando a formação geral e a formação profissional, é uma forma bastante adequada, né, de educação. Então, o projeto ele trabalha nessa perspectiva de contribuir para essa oferta, de contribuir para a qualidade, para uma educação mais contextualizada, mais articulada com o modo de vida camponês, também contribuindo para o desenvolvimento da agricultura familiar, da agroecologia no estado, né, que é uma vocação do nosso estado, né, essa área da agricultura familiar. Nós temos uma população camponesa bastante dispersa no território do estado, né? Então, a gente, com essa pesquisa, está olhando para esses desafios, né, na perspectiva de transformação, de contribuir não só com as escolas, mas, sobretudo, com o governo do estado, no sentido de servir de referência, de construir referência para as políticas educacionais, né, nessa etapa da educação básica, que é o ensino médio, nessa modalidade, que é a educação profissional. Colocações que nos levam a entender que a leitura de vida deve preceder tudo antes, quando você fala em termos de ler como um todo, aí com foco no que diz os estudos de Paulo Freire, que é foco da nossa próxima pergunta, política freiriana, que fala nesse sentido, que a questão da interpretação da leitura de vida deve vir antes, para depois se entender as outras leituras. E uma das bases aí do seu projeto é nesse sentido. Como é que as ideias de Paulo Freire elas são incorporadas de forma prática nessa iniciativa? Isso. Então, esse projeto ele tem, né, essa referência freiriana de uma pedagogia libertadora, de uma pedagogia para a transformação e de uma pedagogia que compreende os sujeitos a partir de suas realidades, né? Então, essa referência freiriana nos leva a não levar um pacotinho, né, para as escolas do campo, mas construir com os sujeitos do campo, construir com os educadores, com os gestores, nessa troca, com as comunidades, compreendendo a realidade, possibilitando a esses sujeitos a leitura da realidade, a compreensão do mundo. Para nós é muito importante que esses sujeitos compreendam o seu lugar de camponês, né? A sua identidade camponesa, compreenda as situações que eles vivenciam, sejam de conflitos, de determinadas ausências, escassez, a partir de uma compreensão, né, desse território, no modelo de desenvolvimento do estado do Maranhão, né, não só do Maranhão, do Brasil, o campo. Nós construímos uma perspectiva de desenvolvimento muito urbanocêntrica, né, com a ideia de que o progresso todo seria na cidade e o campo seria esse lugar de atraso. E essa
essa ideia acabou deixando o campo desprovido de muitas políticas, né? Então, nessa perspectiva, nós procuramos também fazer esses sujeitos compreender a complexidade que envolve essa realidade e começar junto a construir estratégias de superação, de enfrentamento, seja do ponto de vista mais estritamente pedagógico, as práticas dos professores, construindo práticas pedagógicas inovadoras, mais significativas, mais contextualizadas, bebendo aí na fonte de Paulo Freire, seja na perspectiva também do território, né, das comunidades, da relação da escola com a comunidade, com o desenvolvimento do potencial agrícola, né, da comunidade. Nós, por conta desse modelo que se colocou para nós, inclusive de campo, do latifúndio, da industrialização no campo, se construiu muito uma perspectiva de investir num modelo de agricultura que muitas vezes não é o potencial da comunidade, é contrária à lógica de vida da comunidade. Então, também a gente procura, né, trabalhar esses elementos da comunidade, entender, dos camponeses entenderem que eles podem, por exemplo, plantar mandioca, fazer farinha, plantar maxixe, quiabo, construir renda, preservar sementes crioulas, do que, por exemplo, tentar investir numa fazenda, né? numa agropecuária extensiva, né? Que não é a lógica desse modelo de agricultura familiar nessas comunidades onde nós atuamos. Agora, falando do método, a senhora faz uso do método que é colocado aqui como pesquisação. Queria saber que método é esse e como é que ele pode ser mais eficaz no projeto que a senhora desenvolve. A pesquisação é uma metodologia de pesquisa que pretende sair desse lugar, né, só da universidade, fazer investigação e produzir conhecimento. É uma perspectiva muito apropriada para pesquisas engajadas em processos de transformação, que é o nosso objetivo. Então, combina, como o nome diz, né, pesquisar e intervir. Né? A pesquisação, mais do que investigar, coletar dados para o nosso conhecimento, para nós conhecermos a realidade, nós fazemos isso porque queremos transformar a realidade. E entendemos que transformar essa realidade exige conhecê-la profundamente. E esse conhecimento não é imediato, né? E a pesquisação, ela precisa desse processo de amadurecimento, de construção, de diálogo, porque conhecer as comunidades requer, né, uma imersão na vida das comunidades, da escola. A escola não se mostra para nós no momento imediato. Por isso, quando a gente vai para a escola, a gente fica um tempo na escola, dorme. São escolas de alternância, bom dizer isso. Essas escolas desenvolvem a pedagogia da alternância, uma pedagogia consolidada no mundo inteiro, que surgiu na França no início do século passado e hoje existe em todos os continentes. Aqui no Maranhão, nós temos 32 escolas que fazem a pedagogia da alternância, desde a década de 60, né, do século passado. Então, essas escolas, né, elas funcionam nesse regime que os alunos têm o tempo escola, que nós chamamos um tempo de 15 dias que eles vivem na escola, almoçam, jantam, dormem, desenvolvem as tarefas. Tudo nessa escola é dividido entre os alunos participam de tudo, desde os aspectos político-administrativos até os aspectos da vida cotidiana, como lavar a louça, limpar, né, o refeitório, limpar o quarto, o banheiro. Então, é uma escola que pretende uma formação integral, né? Então, a gente vai viver esse processo também para entender, né? Participar das conversas dos alunos, do momento de lazer, né? Acordar cedo às 5 horas para ir com os alunos, coletar os ovos, molhar a horta, né? Coletar os alimentos que vão ser servidos naquele dia. Então, tem toda uma dinâmica para a gente ir entendendo a escola, conhecendo e, a partir dessa compreensão mais profunda, mais completa, construindo com os professores, gestores, comunidades e alunos, que essa é uma coisa importante, né? Fazendo um parênteses, os alunos participam dessas decisões conosco, né? E construindo essas mudanças, né?
Muito bem, estamos conversando com a professora doutora do curso de Pedagogia da UFMA, a professora Cacilda Rodrigues Cavalcante. Ela fala sobre a pesquisa Fortalecimento da Educação Profissional de Nível Técnico nas Escolas do Campo do Maranhão. Agora, professora, o que pode ser dito sobre a realidade das escolas contempladas nesse projeto e como é que vocês pretendem atuar nesse cenário? Nós já passamos da primeira e da segunda etapa da pesquisa, né? Essa primeira etapa é a etapa de concertação social, de mobilização, né, com os sujeitos, isso nós já fizemos. A parte de diagnóstico já construímos. Nós já temos, né, um mapeamento da situação das escolas. Essas escolas, elas refletem a realidade da educação do campo no estado do Maranhão, né? Elas refletem um processo, como eu dizia, tardio de oferta, elas refletem a escassez, a complexidade do currículo, né? Ainda prevalece um currículo muito distante da realidade, professores com formação ainda muito insuficiente. Eu ia colocar um parênteses aqui em relação aos professores, uma experiência vivida, entre aspas, uma conversa com um colega, um professor doutor que ele ministra dentro de um projeto do governo capacitação a esses professores, e os relatos dele são de que a formação, o preparo, a capacidade é bem inferior quando comparada de outros setores. Sim, historicamente nós não formamos professores, né, para as escolas do campo. Na década de 90, entre a década de 90 e a primeira década, né, deste século, nós que estudamos a educação do campo, que somos pesquisadores e também atuantes, militantes, né, em geral, os pesquisadores da educação do campo também são militantes dessa causa, né, são ativistas dessa causa. Nós travamos um grande debate sobre essa questão. O que é melhor, né? É o professor que não tem a formação, mas é do campo, conhece a realidade, ou o professor que tem formação, mas não é do campo, não conhece a realidade, vai só dar aula, né? Essa é uma falsa dicotomia. Nenhum dos dois, né, são bons, né? Nós não queremos nenhum nem outro. Nós queremos formar o professor do campo. E de lá para cá a gente tem construído muitas políticas. A Universidade Federal do Maranhão tem participado dessas políticas. Na década de 90 ainda, em 1999, esta universidade e várias universidades brasileiras iniciaram os cursos do PRONERA, né, do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Nós formamos uma geração de professores, né, vinculados a movimentos sociais como o MST, a ACEMA, a FETAEMA. Depois, esta universidade, assim como outras, também implementou o curso de licenciatura em Educação do Campo, que tem no campus de Bacabal, cujo objetivo é formar professores com essa especificidade. Nós temos muita clareza que não basta o conhecimento técnico, quer dizer, não basta o professor de biologia conhecer biologia, ele precisa ter uma formação político-pedagógica para atuar nesses territórios. É importante que esse professor seja camponês, que ele tenha essa identidade, que ele tenha esse compromisso, que ele entenda que está educando os seus, né, o seu povo, a sua comunidade. Então, essa é uma questão que a gente ainda tem muito desafio e o nosso diagnóstico na pesquisa mostra isso, né? Nós temos dois grandes desafios aí em relação ao quadro de professores. Primeiro, que essas escolas, nós nunca fizemos um concurso aqui no Maranhão, no Estado, porque o ensino médio é responsabilidade do Estado, a educação profissional compartilhada, Estado, governo estadual e governo federal. Nesse caso, nós estamos tratando do Estado. O Estado nunca fez um concurso, né, para professor. No passado, tivemos um acordo sobre isso, né, num dos nossos muitos seminários com o governo, mas esse concurso nunca saiu. Os professores são contratados temporariamente, geral contratados para 20 horas. As escolas são de tempo integral. Elas têm o tempo escola, mas elas têm o tempo comunidade. O tempo comunidade, quando os 15 dias que os alunos estão em casa, nas comunidades, não é tempo de descanso. Eles levam um conjunto de tarefas para desenvolverem estudos, pesquisas, aplicações práticas, trabalho social, e isso precisa ser acompanhado. Mas o Estado faz um contrato temporário de 20 horas, né? Esse professor, em geral, trabalha em uma ou duas escolas, né? E então ele não cria aquele laço,
E sobrecarrega também. Sobrecarrega o professor, não tem tempo de planejar uma aula mais significativa para dar conta de um currículo que é integrado, que exige um tempo, né? Então, essa é uma problemática, né, de caráter, vamos dizer, político-administrativo. E temos os desafios do ponto de vista mesmo pedagógico, né, da pouca experiência dos professores, do pouco conhecimento, dos ajustes que se faz com a pouca formação. O professor que é professor é formado em matemática, mas está dando aula de química, de biologia, né? Às vezes é um professor formado em história dando aula de outra disciplina, não só correlata. Então, isso faz falta. A gente tem percebido, né, que em umas áreas mais, outras menos, né? Mas todas as escolas hoje elas têm um grande desafio com a formação. Também, para encerrar, não me alongar muito, elas têm um grande desafio estrutural, porque essas escolas, elas vêm de uma articulação das famílias, né, que dá às famílias um vínculo muito grande com a escola. Mas, por outro lado, as famílias têm um limite, né, que é uma ação daquilo que as famílias conseguem fazer. Então, são escolas muito precárias do ponto de vista da infraestrutura também. Diante desses desafios que a senhora colocou, vocês sugerem alguma coisa? O estudo sugere o quê? Olha, a nossa perspectiva é sempre de olhar para a ação do Estado, né, para a dimensão pública. Cabe ao Estado construir uma política pública séria, consistente, de educação para os territórios camponeses. O Maranhão é o estado mais rural, proporcionalmente, do Brasil, né? Nós temos, proporcionalmente, a maior população vivendo ali no territórios, né, camponeses, sejam eles assentamentos, áreas ribeirinhas, quilombolas, né, áreas indígenas. Então, cabe ao poder público. Nosso papel como grupo de pesquisa, o papel dos movimentos que atuam com a gente é provocar, é debater isso, né? Agora, nós podemos construir referências, nós podemos nos organizar politicamente, nós temos feito isso, nós participamos do Fórum Popular de Educação do Campo, é um fórum que reúne mais de 20 entidades que atuam no campo, que estão se organizando para articular junto ao governo. Então, nós apresentamos demandas, apresentamos relatórios, fazemos reuniões, né? Mas a gente não tem um grande avanço. As políticas, elas são muito afetadas, né, pelos governos, pelas pessoas que ocupam os cargos decisórios, né? Dependendo da sua sensibilidade. Quando a senhora fala em afetadas, passa pela questão da não continuidade também. Da não continuidade. Nós já tivemos momentos de maior compromisso, né? Entre a década de 90, o início dos anos 2000, nós tínhamos, né, principalmente a primeira década, eu considero que a primeira década deste século aí, dos anos 2000 a 2010, por aí, até 12, nós tivemos um bom momento de diálogo com o governo, várias iniciativas do governo, construção de escolas, planos, programas, mas que nós percebemos que foram perdendo força dentro do governo do Estado, dentro da Secretaria de Educação, né? Então, é preciso entender que nós não vamos universalizar a educação básica sem incluir os territórios camponeses, né? Sim. Nossa, a próxima questão para a gente finalizar sobre em que patamar, em que momento se encontra o estudo e quais os passos seguintes, Então, nós concluímos a parte diagnóstica, né, das escolas, e agora nós vamos para a parte de plano de ação. Na pesquisação, passado esse primeiro momento, que na verdade não se esgota, o tempo todo a gente está fazendo diagnóstico, mas tem esse momento mais formal que a gente faz esse mapeamento, e o segundo passo agora é construir com as escolas, né, um plano de ação. Nós fazemos esse mapeamento, sentamos com a escola para junto olhar para esse mapa. Isso é importante porque quem já está inserido na escola, no cotidiano, não vê coisas que quem vem de fora vê, né? A gente vai se inserindo no cotidiano, vai se acostumando com muitas coisas e não olha. E quem vem de fora está com aquele olhar de pesquisador, com aquela lupinha, né? Então, nós sentamos para dialogar sobre o que olhamos, né? O que é que nós estamos percebendo da realidade. E junto nessa reflexão, nós construímos um plano de intervenção. Nós estamos nesse momento. Esse plano de intervenção, nós vamos olhando para as várias dimensões
e depois nós vamos executar esse plano juntos, né? Muito bem, recebemos a professora doutora do curso de Pedagogia da UFMA, Cacilda Rodrigues Cavalcante. Ela conversou com a gente sobre a pesquisa Fortalecimento da Educação Profissional de Nível Técnico nas Escolas do Campo do Maranhão. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, esse espaço, né? A universidade cumprindo mais uma vez com seu papel, né, de socializar as nossas pesquisas. Muito obrigada. Muito obrigado. Até o próximo programa.